Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alguém me pediu para comentar sobre um fato, como é difícil ter relacionamento, se relacionar com brasileiros e brasileiras aqui dentro da Suíça. E eu pensei a respeito e vou levar vocês para passear comigo, para vocês apreciar a paisagem e ver como é um pouco por aqui e comentar sobre o assunto. É um assunto delicado que requer profunda análise sobre o porquê que é difícil se relacionar com brasileiros, né, dentro da Suíça. Eu vejo também sobre esse tema de pessoal que vive na Inglaterra, eu vejo esse tema também sobre o pessoal que mora nos Estados Unidos. Então, quando se diz relacionar com os próprios conterrâneos, com as pessoas do seu mesmo país, quando se está fora do Brasil, torna-se um assunto muito difícil e delicado. E eu quero colocar como um dos pontos principais de análise que quando você está dentro do Brasil, no seu estado, aí que você vive, você está pouco propenso a conhecer pessoas de estados variados do Brasil, né, com algumas exceções. Longe de mim querer desmerecer pessoas de qualquer estado, qualquer classe social, ou longe de mim isso, fazer qualquer separação social ou por territorial a respeito de quem quer que seja. Aqui quando você se casa com um suíço, é um tema muito forte, o conflito cultural, né? O conflito cultural que se dá por duas nacionalidades diferentes, de repente por duas classes sociais diferentes, e por aí vai. Isso também acontece dentro do próprio país. Aqui existe uma dificuldade, uma diferença cultural entre os suíços da parte italiana, os suíços da parte francesa e os suíços alemães, né? E coisas também que acontecem também dentro do Brasil, né? Porque eu, quando vivi no Brasil, eu nunca tinha conhecido de perto alguém que viesse do estado do Amazonas. Aqui eu conheci de perto mulheres que vêm do estado do Amazonas. Eu nunca conheci de perto lá no Brasil mulheres que viessem do interior do Maranhão. Aqui eu conheci mulheres que vieram do interior do Maranhão. Eu nunca havia conhecido mulheres no Brasil que viessem do estado do Ceará. Aqui eu conheci mulheres que vieram do estado do Ceará. Então, existe mesmo nós falando a mesma língua, né, vindo do mesmo país, existe uma certa diferença cultural, intelectual, estrutural, educacional e tudo mais. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos que talvez dificulte o relacionamento entre os próprios conterrâneos aqui, né? Isso não quer dizer que não existem pessoas excelentes de qualquer lugar do Brasil, né? Assim como também não deve existir pessoas excelentes independente de qualquer lugar da Suíça, mas que, de repente, a cultura de um lugar ou o nível de conhecimento de uma pessoa pode ser um entrave para um relacionamento com outro brasileiro. Eu não estou nem chegando à parte de caráter, de postura, de honestidade, de hombridade, de honestidade. Não estou chegando nessa parte. Isso é depois, mais para frente. Eu quero dizer mesmo a questão intercultural dentro do próprio país. Então, quando você migra para outro país, que você conhece vários brasileiros, então você está conhecendo realmente o Brasil, porque ali naquele lugar que você está, você vai encontrar brasileiros de diversas classes sociais, de diversos estados do país, do Brasil, e dentro de um ambiente único,
por exemplo, aqui na Suíça, dentro do mesmo ambiente, com as mesmas condições, as mesmas qualidade de vida, com a mesma qualidade de vida, com as mesmas condições, né? Aparentemente as mesmas condições, mas que vai diferir talvez o conhecimento e grau de estudo de um ou de outro. Então, a questão é mais sintonia e nível intelectual ou cultural, que você vai se afinar com uma pessoa ou não. Um dos lugares mais quentes para sentir essa diferença cultural, intelectual, é nos grupos sociais de brasileiros no exterior, ou brasileiros aqui, ou brasileiros ali. Nesses grupos você sente rapidamente essa diferença, porque às vezes uma pessoa, você coloca um tema e ela reage de uma forma tão esdrúxula, será eu ser essa palavra, assim, sem nenhuma forma de educação, com palavras de baixo calão, com uma ignorância tão grande que imagina se isso num grupo social, imagina se fosse pessoalmente. Então você pensa assim com seus botões, essa pessoa aí não dá diálogo, não daria para trocar meia dúzia de palavras. E até mesmo no dia a dia. Aconteceu uma situação que eu percebi que quão é difícil às vezes a gente manter um relacionamento social com outras pessoas dentro aqui da Suíça. Pela diversidade de pensamento, pela diversidade de conhecimento. Não que todas as pessoas devam pensar igual, porque onde todo mundo pensa igual, alguma coisa tem de errado aí. Mas o quanto a cabeça de uma pessoa pode estar aberta e o quanto pode ser extremamente fechada. Uma amiga fez aniversário e nos convidou a mim, convidou outras amigas dela para ir jantar com ela no aniversário dela, coisa comum aqui. E nós fomos. Depois do jantar, nós fomos num bar tomar um drink. E uma das convidadas ali falou assim, comentou: eu não gosto de vir nesse lugar porque aqui só vem PUTA, né? Só vem prostituta, caçar cliente, né? E eu peguei e virei para ela e falei assim: a mim não me importa, porque quem faz o ambiente para mim é a postura da pessoa. Se alguém vem aqui com esse intuito, quem sou eu para dizer que está certo ou não? E eu não vejo nenhum problema. Eu frequento qualquer lugar porque é a minha postura que diz sobre a minha pessoa e não o lugar que eu frequento, principalmente sendo um lugar público dentro de Zurique, né? Eu não estou dentro de um prostíbulo, eu não estou numa área de prostituição, então para mim eu não tenho nenhum preconceito. Eu não gosto de preconceito, eu não gosto de generalização. Para mim, cada um sabe o que faz bem da própria vida e aonde é que o seu sapato aperta. Quem sou eu para dizer que isso ou aquilo? E também digo com o coração aberto, eu não teria nenhum problema em ter amizade com uma prostituta, desde que ela, juntamente, estando comigo, ela tenha a postura que eu acho que seria adequado para mim, né? Então, eu não tenho nenhum preconceito e, assim, uma das pessoas que eu teria problema em ter relacionamento com pessoas preconceituosas, pessoas fanáticas, religiosas, pessoas com a cabeça muito fechada. Isso para mim é um problema, eu tenho sério problema e não daria certo. Uma das questões que é muito difícil de você travar relacionamento aqui, principalmente com brasileiros aqui dentro da Suíça, é a questão de confiança. Uma das coisas que mais as brasileiras citam aqui é a questão de confiança, a questão de brasileiras que se aproximam só com o intuito de te tirar o tapete mesmo, porque ela percebe que você tem uma vida melhor. Aqui você não pode falar bem do marido, porque se você falar bem do marido no seu círculo de relacionamento, aí pode ser que tenha alguma que vai crescer os olhos para a sua vida, e aí uma das questões que mais acontecem entre brasileiras aqui é essa disputa de
de inveja, de essa disputa de sedução, essas coisas. Mas isso não significa que é porque você está aqui dentro da Suíça. Eu fui vítima de uma brasileira lá no Brasil que eu considero uma sociopata. Né? Hoje, analisando bem tudo que ela fez comigo, e ela era brasileira e vivia no Brasil, para mim é uma sociopatia. E aqui você também está sujeita a isso. Né? E eu quero comentar, porque foi o que aconteceu comigo, depois aconteceu aqui também com outra brasileira que também passou por uma situação bem estranha, sim, mas isso não independente de onde você está. É mau caráter, gente que vai tentar usar você, isso está em tudo quanto é lugar. Talvez se dá uma devida atenção, isso acaba sendo um fato mais grave pelo fato de você estar longe de casa. Então você não pressupõe que isso vai te acontecer, mas no final das contas acontece sim, independente de onde você esteja, porque um dos fatores principais que falta, que dificulta o relacionamento aqui entre brasileiros, é a questão de confiança. Confiar em alguém, né? Mas isso não é só porque está aqui na Suíça. Confiar em alguém parece que está difícil em tudo quanto é lugar, principalmente no Brasil. Eu fui vítima de uma sociopata no Brasil e também conheci uma outra brasileira que foi vítima de uma outra sociopata aqui dentro da Suíça. A brasileira que eu fui vítima lá no Brasil foi o seguinte: eu morava no Castelo Branco Novo, tinha minha filha pequena, trabalhava na farmácia, minha filha acho que tinha 9 para 10 anos na época, trabalhava na farmácia, minha vizinha cuidava da minha filha, e as meninas ali da mesma idade da minha filha, elas brincavam todas juntas, iam para casa de uma, para casa da outra. Aí de repente apareceu 2 menininhas novas lá no ciclo de amizade das meninas, né? E aí, belo num dia, bateu lá no meu portão a mãe dessas meninas. E ela falou: oi, eu sou a fulana, eu mudei aqui, eu vim do Mato Grosso, eu não conheço ninguém aqui, eu sou manicure e depiladora, né, se você precisar, e tudo e tal e qual. Aí eu achei excelente, né, uma manicure lá, vizinha, e as meninas não saíam da minha casa, né, tinha uma mais velha, que tinha mais ou menos a mesma idade da minha filha, e eu acho que na época era a única pessoa que tinha computador ali na vizinhança, e ela tinha um sonho de encontrar o pai dela, que ela não conhecia o pai dela, e eu me propus a tentar ajudar ela a encontrar o pai dela. E tinha uma outra menor, e criança é muito espontânea e sempre fala tudo, né? E aí a maior falou que elas tinham mudado para lá, porque o pai da menor era de Ribeirão Preto, né? E que por isso elas tinham vindo para ali, né? E eu comecei a fazer unha com essa mulher, ela sempre forçando uma amizade muito grande, as meninas sempre dentro da minha casa, e ela começou a contar todos os problemas dela. Ela tinha um relacionamento já de vários anos com um cara de Ribeirão Preto, que também era casado, com outra família, né, e que o cara maltratava muito ela, e eu comecei a ficar com muita pena dela, e comecei a ajudar ela no que eu podia, elas, as meninas também, que eram amiguinhas da minha filha, não saíram de dentro da minha casa. Nessa época eu já namorava um suíço, que ele ia passar as férias lá no Brasil e eu vinha aqui na Suíça. E ela tinha sempre um grande interesse, sempre forçou uma amizade muito grande. E ela me dizia, né, quando eu vinha, eu sempre ia fazer as unhas para viajar. E ela falava assim: quando você chegar lá, me manda um postal. Aí mandei um postal uma vez. Aí da outra vez ela falou assim: mas você me mandou um postal sem o endereço. Eu mostrei para as minhas clientes, elas não acreditaram. Você tem que me mandar um postal com o endereço. Eu, muito inocente, né? Mandei postal com endereço. Aí, numa outra vez, às vésperas, eu vim para a Suíça e fui lá fazer a unha e vi que ela tinha colocado identificador de chamada. Naquela época, identificador de chamada custava caro. Você tinha que pagar uma taxa extra lá, quase que uma conta de telefone por mês para atender. Eu perguntei: fulana, você colocou identificador de chamada? E eu sabia, ela vivia chorando as dificuldades dela e tudo, tal e qual, falta de dinheiro e tudo mais. Falei: mas isso custa caro. Você: mas sabe por quê? Porque tem gente me ligando de noite me ameaçando. Eu acho que é a família do fulano.
né? Aí, beleza. Ela disse, quando você chegar lá na Suíça, você me liga urgentemente, porque você sabe que eu fico preocupada com você e tal, e qual coisa. Ela forçava uma amizade que eu não entendia muito bem, mas ela sempre contava todos os problemas dela, que o cara maltratava ela tomava antidepressivo, e eu sempre tinha muita generosidade, aceitava as conversas dela, as histórias dela e tudo. E chegava, às vezes aqui, ligava para ela quando ia embora de novo, levava as mesmas coisas que eu sempre levava para minha filha, levava para as meninas dela, chocolate, presentinhos e tudo mais, né? E ela sempre muito interessada e perguntava, e eu, né, sempre uma pessoa aberta, sempre falei falei de tudo e sobre todos os problemas e as coisas boas também. Mas eu nunca imaginava que ela era me usando. Isso eu só vim descobrir depois. Ela chegava ao ponto de, quando eu vinha para a Suíça encontrar meu namorado, ela me dava roupa íntima de presente. Coisa que eu achava assim uma coisa estranha, né? Não, para você usar com o fulano, tal e qual coisa, né? Aí foi. Aí eu dei entrada no visto de noiva, vim definitivamente para a Suíça para me casar com esse suíço. Aí chegou aqui, eu comecei a descobrir que ele não era assim aquela Brastemp, né? Porque é convivência no dia a dia, e aí eu fui descobrindo as coisas, até que um dia eu descobri os e-mails dele, né? E lá, para minha surpresa, nos e-mails dele, tinha um e-mail dessa, então, minha amiga, né? Um e-mail que eu mesma criei para ela e para as filhas dela, dentro da minha casa, dentro do meu computador. Tinha um e-mail dela lá para ele, né? Mas nessa época eu descobri também um monte de coisas, inclusive que eu tinha comentado com ela o porquê que o meu relacionamento com ele não deu certo, porque eu estava desistindo, né, dele. E contei tudo para ela, ela sabia de tudo, tintim por tintim, e eu encontrei o e-mail dela. Mas aí eu pensei com meus botões que isso não ia adiante, qualquer coisa desse tipo. Esqueci dessa história, refiz minha vida, né, me casei. O problema mais grave, inclusive, que eu descobri dos e-mails dele, qual tinha um e-mail dela lá pedindo fotos dele, mandando beijinho e pedindo foto dele, tal qual. O problema mais grave nem foi o e-mail dela, e sim o conteúdo de vários outros e-mails que eu descobri, que definitivamente, inclusive, coisas muito sérias, coisas muito graves, né? E que eu decidi romper o relacionamento exatamente ali naquele ponto, por causa da descoberta dessas coisas muito graves que tinha no conteúdo dos e-mails dele, nos e-mails dele. E eu segui minha vida adiante e pensei que essa história tinha morrido. E percebi que ela desapareceu. Inclusive, depois, quando eu fui me casar, eu mandei o e-mail para ela, né, convidando, um convite do meu casamento. E ela desapareceu, nunca mais deu notícia, nunca mais eu soube dessa pessoa. Passado alguns anos, eu fui em Ribeirão Preto visitar a minha amiga, minha melhor amiga, que mora lá no mesmo bairro. Uma pessoa me perguntou, você que mora na Suíça, você que é amiga da fulana? Aí eu peguei e disse, eu conheço ela. Ele falou assim, você sarou, você tá bem? Eu assustadamente perguntei por quê, mas eu não estive doente. Ele falou assim, mas como não? A fulana foi te visitar, falou que você pagou as passagens dela. Nossa, vocês devem ser muito amigas, né? Porque que você até pagou as passagens dela e graças a você ela conheceu esse suíço maravilhoso que ela está namorando agora. Aí caiu a ficha, né? Aí a minha amiga correu lá nas coisas antigas, procurou uma foto dele lá e mostrou para essa pessoa, e a pessoa, é esse mesmo, é essa pessoa. Aí que veio cair a ficha, né? Que eu tinha sido vítima de uma psicopata, porque desde o princípio, tudo que ela desejou, tudo que ela desejava, toda a forçação de barra dela, toda a forçação de amizade, inclusive ela deve ter se utilizado
de todos os meus segredos que eu contei para ela a respeito dele, inclusive a gravidade das coisas pelo qual não deu certo o relacionamento, ela deve ter se aproveitado disso tudo para se dar bem, né? Para tomar o meu lugar, porque foi isso que ela queria, tomar o meu lugar e viver a vida que eu vivia. E é o que ela vive até hoje. Acho que hoje faz uns 8 anos que ela faz a mesma vida que eu fazia, né? Ele vai lá de vez em quando de férias e ela vem aqui de vez em quando de férias. Ela continua lá no mesmo bairro, sendo manicure e depiladora. E de vez em quando ela se presta a vir aqui fazer o papel de namorada de um suíço, né? Que paga as passagens dela, que dá algum trocado para ela, né? E ela aceitou aquilo que eu não aceitei e que era o que ela almejava. Ela almejava a minha vida, ela almejava viver aquilo que eu vivia, né? E que para mim não foi suficiente, não serviu, mas para ela serviu. Então isso está sujeito a acontecer, seja no Brasil. É igual a história também daquela traição famosa lá no Brasil, da melhor amiga que traía a amiga com o marido e depois deu o maior pau até na internet. Foi um vídeo que foi campeão de visualizações lá, que ela monta e dá o maior cacete na amiga. Então, quer dizer, você não está livre disso. E isso é uma das coisas mais comentadas aqui no círculo de relacionamentos aqui dentro da Suíça entre as mulheres, é essa situação aí de brasileiras querendo tomar a sua vida, viver aquilo que você vive, principalmente se você tem um marido melhor, se você vive numa situação melhor, se você vive bem. Então, algumas sociopatas, aí, psicopatas, elas crescem o olho, tudo mesmo, e vai fazer de tudo para querer tomar o seu lugar. Uma outra situação que aconteceu aqui com uma brasileira, com a melhor amiga também, ela trouxe a melhor amiga dela do Brasil para ficar com a filha dela, porque ela tinha que passar um tempo no Brasil, resolver uns problemas. E ela trouxe a melhor amiga dela, mostrou tudo direitinho, como é que era e tal, buscar a menina na escola, cozinhar, levar a menina na natação e tudo, né? E ela foi para o Brasil resolver os problemas dela. Acho que ela passou uns 2 meses lá no Brasil para resolver os problemas dela, de herança, de venda, de herança, coisas desse tipo, coisa que precisava de tempo e precisava dela mesma. Quando ela voltou, ela foi a excluída da casa, porque a melhor amiga dela já estava dormindo com o marido dela, né? Já era a dona da casa, né? Não só cuidou da filha, como cuidou muito bem do marido também. Então, essas são situações que a gente escuta sempre aqui nas fofocas, sempre essas histórias das amigas que crescem os olhos para cima dos maridos, para cima das situações, né? Mau caratismo tem tudo quanto é lugar, essas coisas tem tudo quanto é lugar. E é claro, também aqueles brasileiros que tentam aproveitar daqueles que acabaram de chegar, né? Já vieram aqui, já estão aqui há muito tempo, já conhecem as coisas, já sabem como funciona, e aí são predadores dos novatos, né? Então, é dessa forma, e é por isso que é muito difícil ter relacionamento com brasileiros aqui, né, fora do país, eu acredito. Mas não é generalizar, porque existem pessoas muito boas, existem pessoas que valem a pena, existem pessoas assim de uma moral, de uma moral, uma postura tão elevada, que dá gosto de você conversar, dá gosto de você manter um relacionamento social, dá gosto de você ir tomar um café, dá gosto de você compartilhar, de discutir, dialogar, N assuntos, né, com a cabeça aberta, com uma postura racional diante de todas as coisas, diante de todos os fatos. Então, eu não generalizo e eu tento sempre avaliar o porquê que não dá certo com algumas pessoas ou com outras pessoas, porque tudo depende da sintonia e da forma como você consegue manter um diálogo com a pessoa, porque existe N tipos
de pessoas, tanto no Brasil como aqui. E independente se você está aqui ou está no Brasil, você vai acabar cruzando com essas pessoas no seu caminho. Então, é a vida. Bom, gente, era isso. Espero que o tema não tenha ficado muito pesado e que não dê margem às más interpretações, por favor. Um beijão a todos e até um próximo vídeo.